príncipes de Jesus! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, gente. Depois de muito tempo, eu vim aqui gravar pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, temos aqui um livro que eu estou lendo já faz algum tempo. Já faz uns 3 meses. Eu entrei numa ressaca literária, gente, terrível. Depois que eu terminei Poliana, eu entrei numa ressaca literária, aí eu comecei a ler Poliana Moça, e aí, gente, piorou a situação, entende? Porque esse livro de Poliana Moça, gente, ele é muito parado, ele é muito parado. Então, assim... E eu vou dar uma resumida pra vocês, eu tô em 80% e eu pretendo terminar ele hoje, tá, gente? Com vocês, tá? Fazer aí meio que uma maratona pra conseguir terminar esse livrinho maravilhoso, entre aspas. Eu tô no capítulo 27, tá, gente? E basicamente, vamos lá. Bom, o livro, gente, começa com a Poliana ainda adolescente, tá? Ela tem, acho que ela tá com uns 12 anos. Tipo assim, começa logo após ela ter voltado a andar, né? Ela voltou lá pra cidade de Arlington, não sei falar. Pra cidade que a tia Luísa morava, né, e tal. Enfim, aí voltou, ela voltou pra lá junto com a tia Luísa, com o médico, né, o Chilton, a DR Chilton, sei lá como é que fala o nome dele e tal. Então, eles tinham voltado pra lá, só que aí, gente, o médico recebeu uma oportunidade de fazer um curso profissionalizante e tudo mais lá na Alemanha, né? E aí ele queria muito ir e tal, aí ele falou até com a Luísa, né? Só que aí a Luísa ficou meio assim, né? Porque, tipo, não ia ter como a Poliana ir, sabe? Porque ia ser muito complicado e tal, só ia ter como ir eles dois. E aí não ia ter como a Poliana ir, e não tinha com quem a Poliana ficar, né? E tudo mais, enfim. Aí, gente, o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade da Poliana ir pra Boston, ficar na casa da Carrie, né, da nova personagem, Snow Carrie, não sei falar o nome dela, gente. Eu tô falando o nome dos personagens tudo errado, mas eu vou estar colocando aqui o nome da personagem, tá? Pra vocês saberem, só porque eu acho que eu tô falando errado. Mas, enfim. Aí, gente, ela foi lá pra casa da Carrie. Vou chamar de Carrie. Foi lá pra casa dela, porque assim, gente, a irmã que cuidou, a irmã que era enfermeira, que cuidou da Poliana, enquanto a Poliana estava debilitada, né, fazendo tratamento pra voltar a andar e tudo mais, a irmã dela falou com a Carrie, e a Carrie, gente, era uma mulher muito depressiva, muito triste, porque ela ficava remoendo o passado em que ela tinha perdido o sobrinho dela, né? E ela amava muito o sobrinho. E aí o sobrinho dela, ela perdeu o sobrinho dela e tudo mais. Então ela remoía muito isso e ela ficou numa depressão profunda, numa tristeza e tudo mais, enfim. E aí, gente, a irmã dela, que conhecia a Poliana, falou assim: Carrie, então, será que poderia a Poliana vir pra cá? Porque a tia dela vai lá pra Alemanha e tudo mais. Então, será que ela poderia ficar aqui na sua casa por um tempo? Ela vai te trazer muita alegria e, e vai te transformar. E no começo, gente, a Carrie não queria de jeito nenhum, né? Porque ela não queria ficar com nenhuma criança e tudo mais, enfim. Só que aí depois ela acabou aceitando, né? Aí a Poliana foi pra Boston. E em Boston, gente, ela transformou, né, a vida da senhora Carrie, assim como ela sempre transforma a vida de todo mundo. E nesse meio tempo, ela conheceu um menino chamado Jimmy, não sei falar o nome dele, gente. Mas, porque assim, tem o Jimmy, com 2 M's, Y, que é o amigo da Poliana, que foi o menininho que foi adotado pelo Pendleton. E tem o Jimmy, que é esse outro que ela conheceu lá em Boston. E aí ela conheceu ele, gente, ele é cadeirante, né, e tudo mais. E ela também conheceu o Jerry nesse meio tempo. E aí foram os amigos dela ali, gente. Aí depois, tipo assim, esse sobrinho da senhora Carrie que ela havia perdido, né, e estava, tipo, desaparecido e tudo mais, há muitos e muitos e muitos anos, ela, quando ela viu o Jimmy, ela achou que fosse o Jimmy, sabe? E tudo mais. E aí o Jimmy, ele vivia numa situação difícil, né, e tudo mais. Então ela achou que era ele, o sobrinho dela, perdido. A Poliana também achou. Então ela foi e pegou o Jimmy pra criar. Ela começou a criar ele como se fosse sobrinho dela mesmo. Só que nunca chegou a fazer um exame de DNA porque ela tinha muito medo de não ser, sabe? De realmente não ser.
Então ela foi e começou a criar ele e tudo mais. E foi basicamente isso. A primeira parte do livro foi basicamente isso, gente, né? E ficou nisso, sabe? Não teve muita coisa, na verdade, não teve muita história, sabe? Aí fomos para a segunda parte do livro, que a Poliana, ela volta para Arrington. Ah, não, na verdade não, ela nem volta para Arrington. Ela, tipo, dá uma passada em Arrington, mas depois ela vai para outro país e ela fica nesse outro país. Acho que é outro país, não lembro, gente. Enfim, mas aí ela cresce, né? E ela passa anos fora, junto com a tia Luísa e com o Chilton. Eles vão morar em outro país, eles não ficam ali em Arlington e nem em Boston, eles vão para outro lugar. Enfim, mas eu não lembro qual lugar. Mas aí, beleza. Passa os anos, né? E aí a Poliana e a tia Luísa têm que voltar para Arlington, que era a cidade dela de Natal, e tudo mais. Por quê, gente? Porque o Der Chilton acaba falecendo. Então, elas voltam para Riton, só que elas têm ali uma dívida muito grande, porque acaba que o médico, ele tinha ali umas coisas para pagar e tudo mais, ele acaba morrendo e tudo mais, então fica uma dívida muito grande pra Luísa pagar, e aí, gente, fica nessa crise, elas meio que começam a viver uma crise. Aí a Poliana tem uma brilhante ideia de fazer, tipo, porque assim, gente, a senhora Carrie queria passar um tempo lá na cidade da Poliana, né, a senhora Carrie, porque a senhora Carrie é de Boston, então ela queria passar um tempo lá na cidade da Poliana durante o verão. Aí a Poliana tem a brilhante ideia de receber ela e tudo mais, porque aí ia ser ter uma rendazinha pra ela e pra tia Luísa. Aí aí a Carrie vai pra lá e tudo mais. Aí ela meio que se aproxima do Jimmy, né? Do Jimmy da senhora Carrie. Jimmy. Gente, pra mim é o mesmo nome. Ai, eu tenho uma agonia, gente, do nome do Jimmy Pendleton. Eu vou chamar Jimmy Pendleton e o Jimmy da senhora Corey eu vou chamar de Jimmy só, tá? Então, eu tenho agonia, gente, porque são quase o mesmo nome. A única coisa que muda é que um tem só um M e o outro tem dois M's. Mais ou menos. Acho que é isso. Enfim, mas aí, gente, ele vai lá pra casa, né, fica lá com a Poliana, aí eles meio que dão uma aproximada, só que a Poliana, a gente não sente interesse romântico por ele. Ela sente algo pelo Jimmy Pendleton. Tanto que quando ela se reencontra com o Jimmy Pendleton, depois de muitos anos, porque eles ficaram anos e anos sem se verem, eles só se viram quando eles já estavam adultos ali e tudo mais, ela fica surpreendida, né, gente, porque ela meio que, meu Deus, ele mudou muito e tudo mais, enfim, né, e ele também fica surpreendido com a Poliana e, tipo, sabe? Enfim, aí, gente, o que que acontece? Mas agora eu tô numa parte que é tipo assim: o Jimmy Pendleton, ele meio que se afasta da Poliana porque ele acha que a Poliana gosta do Jimmy da senhora Carrie. Ele acha que ela gosta dele e tudo mais, então ele meio que se afasta pra não atrapalhar eles dois. Só que a Poliana, gente, a Poliana não gosta dele nesse sentido, gosta dele como amigo, mas enfim. E aí, gente, o que acontece? Eles se afastam, né? O Jimmy Pendleton se afasta da Poliana, fica meio distante, né? Antes ele sempre escrevia pra Poliana, mas agora ele não escreve mais. E assim, gente, o Jimmy Pendleton, ele meio que se torna um engenheiro, né? Porque ele faz pontes e tudo mais, enfim. Aí, e aí, gente, o Jimmy Pendleton, ele vai pra Boston. Ah, uma coisa, a senhora Carrie e o Jimmy, né, eles voltam pra Boston depois do verão, que acaba o verão, eles voltam pra Boston. E aí o Jimmy Pendleton também vai pra Boston pra passar um tempo lá e tudo mais. E aí, gente, o que a Poliana pensa? Que o Jimmy Pendleton gosta da senhora Carrie. Mas tipo, não tem nada a ver. Porque, gente, o Jimmy Pendleton, ele tem um sentimento muito grande pela senhora Carrie. E esse sentimento, eu não vou falar pra vocês tipo, por que ele tem esse sentimento, mas não tem nada a ver com interesse romântico, tá, gente? É outra coisa. É porque, gente, eu não posso falar porque senão vai dar spoiler. Mas ele tem um outro interesse e a senhora Carrie também tem um interesse pelo Jimmy Pendleton, mas não é interesse romântico, é outro tipo de interesse. Por quê, gente? Porque a senhora Carrie, ela tem no seu pensamento que ela já conheceu o Jimmy Pendleton, que ela sente que ela tem um vínculo familiar com ele. E a mesma coisa do Jimmy Pendleton com ela. Ele sente que tem um vínculo familiar com ela. Enfim, eu não posso falar muita coisa senão é spoiler. Mas aí, gente, a Poliana, ela acha que o Jimmy Pendleton gosta da senhora Carrie, sendo que não tem nada a ver. E o Jimmy Pendleton acha que a Poliana gosta do Jimmy, da senhora Carrie. Então, e aí fica nisso, gente, basicamente. Então eu estou nessa parte da história.
E agora eu vou ler para poder finalizar esse livro hoje com vocês, tá bom? Vamos fazer essa maratonazinha aí, bora terminar. E aí eu vou contando pra vocês como é que está desenvolvendo, tá bom? Bora! Eu estava o tempo todo falando o nome errado da tia, da Poliana. A gente tava falando Luísa. É por causa da novela, gente. Eu fiquei tão coisado com a novela que eu esqueço que no livro é Polly, é tia Polly, não é tia Luísa, é tia Polly. Então me perdoe, gente. Mas eu acabei de terminar o capítulo 27. Inclusive foi um capítulo bem legal, gente, porque meio que a tia Polly, ela falou pra Poliana assim: eu não aguento mais esse jogo seu. Você toda hora fica falando que tá contente por alguma coisa e tudo mais. Por que que você não tira um dia pra não ficar contente, pra não jogar esse jogo? Aí, gente, foi a Poliana decidiu fazer isso, sabe? E aí, gente, no final, a tia Polly falou: não, Poliana, pelo amor, volta com o seu jogo, tá? E eu vou tentar voltar a jogar o jogo do contente com você. E aí foi muito legal esse capítulo, gente. Gente, agora, nesse outro próximo capítulo, que é o capítulo 28. Aqui, ó, gente, esses que são os nomes, ó. O Jimmy, eu que tava falando errado, gente. O Jimmy, ele é o Jimmy Pendleton, tá? Que ele é da cidade de Arlington, né, e tudo mais. E o Jamie é o de Boston, tá, gente? Então, é assim, ó, o nome deles é esse, tá? Não sei se tá dando pra ver direito, mas enfim. Mas é isso, gente. E aí, vamos para esse capítulo 28. Em 85%, quase 90%, gente. Tô muito feliz, mas é isso. E vim falar aqui rapidinho com vocês, porque já é meia-noite. Eu tô nos últimos capítulos de Poliana. Gente, eu tô surtando. Estou surtando tanto com esses capítulos, porque as ideias, gente, as ideias dos personagens, elas me surpreendem. Sinceramente, elas me surpreendem. Gente, todo mundo tá achando que o John Pendleton gosta da Poliana. Gente, não faz nem sentido. Não faz nem sentido, porque ele sempre tratou a Poliana como se fosse filha, sabe? Tipo, como se fosse uma filha. Não tem nada a ver, gente, ele gostar dela. Tipo, o povo achar que ele gosta dela. Porque ele não gosta, gente. Ele não gosta, tá? Mas o povo tá todo achando que ele gosta. Gente, meu Deus. Meu Deus. Enfim. Mas se eu falar de quem ele gosta, eu vou estar dando spoiler. Então, eu vou falar, gente. Eu vou falar. Quem quiser ler Poliana, pula esse takezinho que eu vou falar, tá? Porque vai ser spoiler. Mas, gente, basicamente, o Pendleton, ele gosta da senhora Karen, gente. Da senhora Karen. Não é da Poliana. Entende? Não é, gente. Aí o povo tá achando que ele gosta da Poliana. Estou surtando, eu ri tanto. Eu tô surtando, mas é muito fofo. Gente, foi muito. Ai, gente, tá muito fofo essa parte do livro. Sério, tá sendo a melhor parte. A melhor parte tá sendo essa, gente. Tá sendo muito fofo. E é isso. Ai, tô acabando, gente. Tô terminando o livro. Meu Deus, que emoção, gente. Que emoção. Oi, gente! Bom, eu terminei de ler Poliana Moça já faz um tempinho, só que eu esqueci, gente, de gravar o vídeo de finalização pra falar pra vocês o que eu achei do livro, qual que foi a minha conclusão, né? Mas naquele dia que eu falei pra vocês, que eu comecei a gravar, eu falei pra vocês que eu ia passar, que eu ia terminar o livro naquele dia, foi o dia que eu realmente terminei, gente, só que eu terminei de madrugada. Gente, basicamente eu li ele pelo Kindle, tá? Então, vamos às minhas conclusões dessa leitura. Gente, assim, o início do livro foi bastante. Foi até que legal, porque, tipo, eu estava relembrando do livro de Poliana, sabe? E tal. Mas chegou no meio do livro e foi um pouco cansativo, gente. Porque, assim, o livro começou com a Poliana ainda com 12 anos, né? 12, 13 anos e tudo mais. Ela ainda era pré-adolescente, sabe? Ela não era jovem ainda e tudo mais. E aí, gente, ficou até praticamente 60, 50% do livro
dela nessa fase, entende? Então, assim, pra mim, o livro já ia começar com a Poliana jovem e tal. Ou se não, poxa, se não vai começar com a Poliana jovem, não ia demorar muito pra introduzir a Poliana jovem e tudo mais. Porém, gente, demorou e demorou e demorou. E aí, gente, o que acontece? Depois, quando a Poliana, ela ficou jovem, né, e tudo mais, depois dela ficar jovem, a tia Polly ficou insuportável, sabe? Gente, ela voltou a ser como ela era antes, praticamente, sabe? Então, assim, muito chata, gente. A Poliana, gente, jovem, ela não foi desenvolvida. Os personagens que cresceram, que eram os amigos da Poliana, também não foram desenvolvidos. Então, assim, gente, pra mim, foi muito crua a Poliana moça. Tipo, foi muito crua. Foi uma história muito crua, que não teve nada demais e tudo mais. E, enfim. Além de também, gente, ter sido chato, né? Porque eu achei muito chato, porque não acontecia nada demais. E era tudo girando em torno da. Na maioria das vezes, o livro ele girava mais em torno da senhora Kari. Eu não sei falar o nome dela, mas girava mais em torno dela do que da própria Poliana, gente. E isso me deixava. Ai, meu pai do céu, porque era muito chato. E aí demorou um século pra desenvolver o romance da Poliana, demorou um século, e só no final do livro, nas últimas páginas, que foi desenvolver esse romance. E foi super simples, sabe? Tipo, eu surtei. Como eu mostrei no vídeo pra vocês, eu tava surtando, gente. Olha, foi migalhas de romance, migalhas. Porém, eu surtei com essas migalhas, por mais que não foram migalhas tão grandes, sabe? Foi bem migalhas mesmo. Mas ao mesmo tempo eu surtei, né? Porque, gente, eu lembrei muito da Poliana lá do primeiro livro, sabe? Então, enfim. E eu tinha me apegado à Poliana do primeiro livro. Só que essa Poliana do segundo livro foi muito blé, né? Blé. Mas é isso. Mas a nota final que eu dei pra esse livro, gente, foi 2,5, porque eu realmente eu não gostei tanto, né? Eu achei uma história bem cansativa pra ler. A escrita é boa, só que a história foi cansativa. Os personagens, eles são muito rasos, sabe? Não foram desenvolvidos direito, foram muito rasos. E, e é isso. E o romance também demorou muito pra ser desenvolvido, e só foi desenvolvido no final. Então, sabe? E muitas coisas, né, gente? Teve muitos buracos nessa história, teve muitos pontos soltos, e pra mim não tinha a menor necessidade de ter Poliana Moça, de ter a continuação de Poliana. Se tivesse terminado em Poliana, já tava bom, gente, porque Poliana Moça foi meio que, sabe, não teve nada demais, não teve nada demais, então não fazia diferença ter essa continuação, sabe? Na minha sincera opinião. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixa o like aí. E é isso. Para que eu possa trazer outros vídeos, outros vlogs de leitura para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, gente!